Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a refletir comigo em Jó, capítulo 1, versos 20 a 22, onde a palavra de Deus diz assim: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Refletiremos a respeito do tema algo que o dinheiro não compra. Nós, quando nos deparamos com o capítulo 1 do livro de Jó, e você tendo o privilégio de fazer essa leitura na íntegra, perceberá que Jó é um homem considerado um homem muito íntegro, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Nós podemos perceber que a postura desse homem chega ao ponto de incomodar o reino espiritual. A palavra de Deus afirma que certo dia os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. E em meio a eles aparece também Satanás. E é nessa ocasião que o Senhor Deus vai falar para ele: Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na face da terra correto e íntegro como esse homem. Obviamente, o diabo vai acusar, dizer para Deus que Jó o servia por conta dos bens que possuía, da vida abençoada que Jó levava. E é quando, diante de tais acusações do diabo, o próprio Deus permite que o diabo, por permissão, que o diabo estivesse tocando nos bens de Jó. E o diabo havia dito que Jó não temia a Deus em vão. A sua fé consistia naquilo que possuía. Mas Deus vai mostrar para o diabo que a fé de Jó, a adoração de Jó, a postura de Jó, ela não dependia de bens. Ela estava firmada na sua fé, estava firmada em uma vida de acreditar naquele que lhe concedia a vida eterna. E é quando, nessa ocasião, então, por conta da permissão de Deus, que o diabo começa a tocar em tudo o que Jó tem. Mas nós, então, somos informados por esse texto, se nós nos depararmos com os versos 13 a 19, nós vamos perceber quais foram, então, essas perdas que Jó tem na vida. Aqui, eu gostaria de fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Quando as coisas ruins nos acontecem, qual é a nossa postura? Nós, mesmo nos momentos difíceis na vida, estamos dispostos a adorar a Deus? Ou é mais fácil começar a acusar a Deus por tudo de ruim que nos acontece? Quando nós perdemos tudo que possuímos, ainda assim nós mantemos a nossa integridade, mantemos a nossa fé inabalável. Que nós possamos aprender com esse homem qual foi a postura que esse homem teve. A palavra de Deus diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram. Mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo.
vinham na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. E eu fui o único que escapou para te contar. Perceba você, quantas coisas ruins acontecem. Mas para nossa surpresa, nós podemos observar que esse homem, ele diante de tudo isso, ele simplesmente vai reconhecer que ele nu saiu do ventre da sua mãe. E ele reconhece que nu partiria. Ele reconhece que nada do que ele possuía ele poderia levar. Ele reconhece que Deus foi quem o deu e que Deus o levou. E ele, diante de tudo isso, ainda encontra forças, encontra razões, encontra motivos para louvar o nome do Senhor. E esse homem não peca contra Deus, não comete nenhuma blasfêmia. Esse homem, ele mostra que ele compreendia muito bem que Deus é Deus, ainda que tudo vai mal em nossas vidas. Deus é Deus. Ainda que venhamos perder tudo, Deus é Deus. Porque o maior patrimônio que um homem pode possuir não é aquilo que é perecível, não é aquilo que é terreno, não é aquilo que é passageiro. Mas sem dúvida alguma, aquele homem entendia que havia algo que o dinheiro não poderia comprar. E, sem dúvida, essa seria a salvação de sua alma. O Evangelho de João nos diz, no capítulo 5, verso 24, palavras de Jesus Cristo. Eu lhes asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ainda que nós venhamos perder tudo, se nós ouvimos a palavra de Deus, se nós acreditamos em Jesus Cristo, nós não seremos condenados, mas passaremos da morte para a vida eterna. E Jó com certeza estava no caminho certo, porque embora tenha perdido tudo, ele não perdeu o principal, a salvação de sua alma. Que eu e você possamos pensar nisso, e em momentos que é oportuno reclamar, murmurar, nós ainda assim possamos ter gratidão a Deus por saber que nada nessa vida é mais importante que a salvação de nossas almas. Que Jesus nos abençoe.